A sociedade é uma plateia cega. Acreditamos ser espectadores imunes ao que se desenrola no palco da vida, mas mal percebemos que também somos atores, dirigidos por forças invisíveis e insidiosas. A mídia, com suas narrativas cuidadosamente construídas, e o entorno, com sua indiferença fria, esculpem lentamente o ser humano, arrancando pedaço por pedaço da empatia, até restar apenas a casca do que um dia foi. O processo não é abrupto, mas sim uma erosão constante e silenciosa, como a ferrugem que devora o aço de dentro para fora. Quando o espetáculo da crueldade começa, ninguém sabe ao certo o momento em que deixou de ser público para se tornar parte da encenação. A degeneração humana é um ciclo perverso que se alimenta do medo, da violência e da apatia, transformando cidadãos comuns em monstros cotidianos. O ser humano é uma peça frágil em um tabuleiro de manipulações invisíveis, onde a desumanização acontece gota a gota, até o dia em que a última gota transborda e o cidadão acorda, olhando no espelho um estranho com olhos vazios. Era uma noite abafada no Recife antigo, onde as ruas estreitas e sinuosas pareciam esconder segredos antigos demais para serem contados. A umidade grudava na pele como um aviso, e o ar denso carregava o cheiro metálico do rio Capibaribe, misturado ao odor rançoso da decadência urbana. As luzes amareladas dos postes lançavam sombras deformadas nas calçadas de pedras irregulares, como se a própria cidade estivesse vigiando seus habitantes. Júlio caminhava entre esses corredores de pedra e silêncio. Um homem comum à primeira vista, funcionário de uma gráfica modesta, conhecido por sua rotina previsível e sua postura discreta. Mas algo nele havia mudado, algo que nem ele mesmo conseguia identificar. A cada noite, ele sentia o peso do mundo, não na forma de responsabilidades cotidianas, mas como uma presença invisível que sussurrava em seu ouvido, corroendo sua sanidade pouco a pouco. A televisão, com suas imagens cruas de violência, tragédias e corrupção, não era mais um simples pano de fundo, era um combustível. Cada reportagem parecia alimentar uma chama que Júlio não sabia que existia dentro dele. O rosto das vítimas na tela não evocava mais pena, apenas um estranho fascínio. Naquela noite, ele carregava uma sacola plástica surrada,
o que havia dentro dela? Nem mesmo Júlio sabia ao certo. Apenas seguia seus próprios passos como se estivesse hipnotizado pelo próprio destino, ou talvez por algo ainda mais sombrio: o prazer antecipado do desconhecido. O beco atrás da igreja da Sé era um lugar onde o tempo parecia parar. As paredes de tijolos desgastados, cobertas de musgo e grafites desbotados, absorviam os sons da cidade, criando um silêncio opressor que fazia o coração bater mais alto. Foi ali, sob o olhar indiferente de uma estátua quebrada de um santo esquecido, que Júlio parou. Seu peito subia e descia em respirações irregulares, o suor escorrendo pela testa, misturando-se ao cheiro azedo de lixo acumulado. O jovem, talvez uns 17 anos, distraído com o brilho do celular, cruzou seu caminho. A luz azulada da tela iluminava seu rosto inocente, alheio ao perigo iminente. Júlio não conhecia aquele garoto. Não havia raiva, não havia motivo, mas algo pulsava em suas veias, um instinto primitivo que ele não conseguia controlar. A sacola plástica em sua mão pesava mais do que deveria. Com um movimento quase automático, ele a abriu e retirou uma barra de ferro enferrujada, fria e áspera ao toque. O som do metal encontrando carne foi abafado pelo silêncio do beco, mas na mente de Júlio soou como uma sinfonia grotesca. O jovem caiu, seus olhos arregalados ainda fixos no brilho da tela, agora manchada de vermelho escuro. O sangue escorreu lentamente pelas pedras, desenhando padrões macabros que pareciam contar uma história que só Júlio conseguia entender. Ele ficou ali, parado, observando o corpo inerte, esperando sentir algo: culpa, medo, arrependimento. Mas o vazio era absoluto. Era como se aquele ato tivesse simplesmente preenchido um espaço oco dentro dele. Guardando a barra de ferro de volta na sacola, Júlio virou-se e continuou andando, como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse apenas o primeiro ato de uma peça que estava apenas começando. Na manhã seguinte, os noticiários locais explodiam com a notícia: jovem brutalmente assassinado no Recife antigo. As palavras ecoavam pela cidade como um sussurro de pânico. As câmeras exploravam cada detalhe mórbido, o sangue ainda fresco nas pedras, o rosto congelado em uma expressão de choque. Os repórteres, com suas vozes graves e alarmistas, especulavam sobre a motivação, entrevistando vizinhos apavorados e especialistas em segurança que nada sabiam além de clichês vazios. Júlio assistia a tudo da sala escura,
de seu pequeno apartamento, onde a única luz vinha da televisão. Tomava café morno em uma xícara trincada, como se fosse apenas mais uma manhã qualquer. Mas havia algo diferente. O jeito como os repórteres descreviam o crime, a forma como exploravam o medo da população, aquilo alimentava algo dentro dele. Não era apenas o ato que o saciava, era a repercussão. Era como se, pela primeira vez, ele fosse visto, não pelo que era, mas pelo que havia feito. A mídia, faminta por sensacionalismo, não sabia que, ao explorar cada detalhe grotesco, estava pavimentando o caminho para novos horrores. Júlio percebeu isso e sorriu. Afinal, o teatro da crueldade não precisava de plateia física. A própria mídia fazia questão de iluminar o palco e manter as cortinas abertas. Os dias se transformaram em semanas e Júlio não parou. Cada novo ato era mais ousado, mais violento, mais meticulosamente planejado. Corpos começaram a aparecer em diferentes partes da cidade, como peças de um quebra-cabeça macabro. Uma mulher encontrada com o rosto desfigurado no mercado de São José. Um vendedor com o peito aberto na Rua da Aurora. Uma criança pequena jogada nas águas turvas do Capibaribé. Os olhos arregalados olhando para o céu cinzento. Mas o mais assustador não era a frequência dos crimes, e sim a ausência de padrão. Não havia conexão entre as vítimas, nenhuma lógica aparente. Era como se a cidade inteira tivesse se tornado um cenário para um espetáculo sem roteiro, onde qualquer um poderia ser o próximo. A paranoia se espalhava como um vírus. As pessoas começaram a evitar sair à noite. As lojas fechavam mais cedo e as ruas, antes vibrantes, tornaram-se corredores de sombras e suspeitas. A mídia, em sua busca insaciável por manchetes, deu um nome ao assassino, o artista do Recife. As palavras ressoaram na cabeça de Júlio como um aplauso silencioso. Ele sorriu ao ouvir isso, um sorriso frio e vazio. Afinal, todo artista precisa de reconhecimento e seu público estava crescendo. Mas todo espetáculo tem seu fim, mesmo os mais sangrentos. Em uma madrugada chuvosa, enquanto Júlio preparava sua próxima performance na ponte Maurício de Nassau, ele foi surpreendido por uma patrulha que não deveria estar ali. O reflexo da lanterna na barra de ferro que ele segurava foi suficiente. Não houve resistência. Ele apenas ergueu as mãos lentamente, como se agradecesse o público invisível que o acompanhava até ali. Os policiais atônitos mal sabiam que haviam interrompido o clímax de uma peça que já durava semanas. Durante o interrogatório, Júlio falou pouco. Seus olhos, porém, diziam mais do que suas palavras jamais poderiam. Em certo momento, ele inclinou-se para frente, olhando diretamente nos olhos do investigador e sussurrou com um sorriso quase imperceptível:
Eu só fiz o que vocês queriam ver. O julgamento foi rápido, mas as cicatrizes que Júlio deixou na cidade eram profundas demais para desaparecerem. As pessoas passaram a olhar umas para as outras com desconfiança, temendo que o próximo Júlio já estivesse entre elas, disfarçado de cidadão comum, apenas esperando a cortina subir novamente. Porque o teatro da crueldade nunca fecha suas portas. Ele apenas troca os atores.